A Procuradoria-Geral da República apresentou denúncia por calúnia ao Supremo Tribunal Federal contra o senador Sérgio Moro, União Brasil do Paraná, por falas sobre o ministro Gilmar Mendes. Na denúncia, a vice-procuradora-geral da República, Lindora Araújo, pede a condenação de Moro, citando como agravantes que o suposto crime ocorreu contra funcionário público, na presença de várias pessoas e contra pessoa com mais de 60 anos. Se a Justiça concordar com o Ministério Público, Moro pode até ser preso após eventual processo. Lindora também pede uma eventual perda do mandato, caso a pena seja de prisão em prazo superior a 4 anos. A manifestação do Ministério Público foi feita após o ministro acionar a PGR na última sexta-feira contra o senador. Na representação, o advogado de Mendes faz menção a uma reportagem da revista Veja. A revista publicou um vídeo em que o senador, em um evento social, respondeu a uma fala que menciona um possível suborno a alguém. Moro diz: não, isso é fiança, instituto, para comprar um habeas corpus do Gilmar Mendes. Em nota, Moro diz que foram usados fragmentos do vídeo que foram editados e que não fez qualquer acusação contra Mendes, Rafael. Elias, muito estardalhaço. O suposto crime aí seria calúnia. O Moro, ele tem imunidade garantida ali pelo artigo 53 da Constituição, modificado pela emenda 35. Então, ele tem, de certa forma aí, essa imunidade, e dentro dessa imunidade, ele só poderia ser preso, né? Diferentemente do que foi noticiado em vários veículos de imprensa, ele só poderia ser preso em flagrante delito, né? De crime inafiançável. E não é o caso, né? É um crime contra a honra, é uma calúnia. Nesse caso, o que pode acontecer ainda, Elis? Esse processo, se o Senado entender, e o Senado nesse momento corporativista, nessa situação ele é corporativista, vai sustar os efeitos do processo enquanto durar o mandato. E se ele for reeleito por um novo mandato, vai continuar assustado, né, pela devida casa, né, pela respectiva casa que ele foi eleito. Então, Elias, a chance disso dar em nada, pelo menos enquanto ele tiver mandato, é muito grande, né? É muito grande. A PGR moveu porque a competência, teoricamente, seria dela para mover, né? Haja vista que ele se trata de um senador e também, né, pelo fato de se tratar de um crime contra o ministro da STF, mas mais pelo fato dele ser um senador. Então, promoveu-se esse processo, o Moro se manifestou, né, achou estranho esse assodamento, né, da PGR de mover este processo, porque, segundo ele, esse vídeo foi tirado do contexto, né, foi editado e tirado do contexto, e não seria o caso, né, de mover um processo como esse. Mas o que fez a PGR? Falou: não, instaure-se o processo. Agora, dificilmente ocorrerá a prisão, até porque precisa só o melhor juiz aí que o crime seja de 4 anos ou superior para que haja prisão. Eu acredito que nesse caso específico, mesmo após essa sustação que eu acho que deve ocorrer, nada vai acontecer, né? Ele pode até responder, e na elegibilidade eu acho muito difícil, né? Porque, como eu falei, eles vão ser corporativistas. Então eu acho que isso aí é muito estardalhaço, né? Que quem iniciou esse processo começou a fazer, e acaba que a imprensa, de uma forma geral, ela divulga, né? Também, até que se tome conhecimento de fato do que está acontecendo. Você falou inegibilidade, mas a questão seria a perda do mandato, né? Não, você acha, não vai, acha que... isso não vai gerar, mas nele não. Perda do mandato, acredito que não vai haver de forma alguma. Agora, inexigibilidade para mandatos futuros. Não, mas isso não foi colocado na... Isso, após o trânsito em julgado da decisão, porque ficou definido que só após o trânsito em julgado que causa os efeitos. Ou seja, teria que julgar todo o processo, ele vai ficar assustado, na minha opinião. Então, após findar essa sustação do processo, o processo corre. Após o trânsito em julgado, ou seja, depois do processo percorrer todas as instâncias, um processo que é um crime de supostamente menor lesividade, que seria um crime de calúnia, né? Não há agressão física, não há crime contra a vida. Então, teria que transitar em julgado para que eles
quem sabe, se tornar inelegível. Mas Então, indo direto pro Supremo não é algo rápido, não? Porque já vai direto, apresentou ao Não Supremo. deveria ser. Não deveria ser. Inclusive, nesse caso, Gilmar Mendes deveria se dar por suspeito para julgar qualquer processo contra ele. Ele não pode compor essa turma. Infelizmente, nos últimos anos aí, o STF não tem adotado, a meu ver, minha opinião, adequadamente o instituto da suspeição, né? Mas a vítima, ela não pode participar desse julgamento. Coronel Viveiros, Sérgio Moro foi infeliz com essas colocações? Pergunta difícil, né, de responder, não é fácil responder isso não. Eu quero lembrar que o Gilmar Mendes, há muito tempo que ronda sobre sua figura a fumaça aí de suspeição, né? Muitos comentários, o Instituto, me parece que Instituto Brasileiro de Ensino, alguma coisa desse tipo, IBD, sei lá, ele tem um instituto aí de educação voltado nessa área do direito, e já houve insinuações de que esse instituto seria apenas um meio de transferir recursos, né, para a conta dele, e várias suspeitas, inclusive o senador por Goiás, o Cajuru, fez denúncias gravíssimas contra o Gilmar Mendes, denúncias que não deram em nada até agora. Então, o que precisava, Elias, nessa história toda, era o Senado realmente se posicionar, investigar essas denúncias, esses comentários, esses risinhos que acontecem quando o Gilmar Mendes passa, e ser colocado isso às claras. Infelizmente, o Brasil criou uma casta de pessoas, de personalidades que são intocáveis, né? Que são justamente os ministros do STF. Eles são intocáveis, mas não são capazes de impedir esses comentários que agora feito aí pelo Moro, que é uma figura também relevante nacionalmente e por isso causa essa repercussão. Mas esse comentário que ele fez, como eu disse, muitas pessoas fazem, muitas pessoas divulgam, inclusive a imprensa divulgou certa vez um recurso que o Instituto do Gilmar Mendes teria recebido, e isso também não foi devidamente apurado, e como eu disse, o próprio Jorge Cajuru, senador aqui por Goiás, fez denúncias que também não foram apuradas. Então, o bom seria se tudo isso fosse apurado, esclarecido e colocado no devido lugar com as justiças feitas. Mas eu faço coro aqui com o doutor Zardini, eu acho que isso não vai dar em nada, vai ficar o dito pelo não dito. Inclusive, você citou o nome do Cajuru, a PGR... É o que eu vou entrar agora, isso. Então, já vou deixar você falar. Já está na pauta, já. Tá certo. Já está na sequência. O Coronel Viveiros citou Cajuru, a Procuradoria também, a Procuradoria-Geral da República, desistiu ontem do pedido para arquivar o inquérito aberto para apurar supostas ofensas feitas pelo senador Jorge Cajuru, PSB de Goiás, ao ministro Gilmar Mendes, feito ao Supremo Tribunal Federal, e denunciou o senador por crime de calúnia, ou seja, tinha uma desistência e agora não tem mais. Desistiu de desistir. Porque na verdade é um arquivamento, ou seja, Não, na verdade, a impressão que fica, Elias, me desculpa aí te interromper, mas a impressão que fica quando o Jorge Cajuru fez as denúncias, como o Jorge Cajuru é um camarada assim meio sem regras, sem limites, não, vamos deixar pra lá que esse cara é doido, tal, a impressão que a gente tem, repito, é essa. Não, então deixa pra lá, não mexe com isso. Não, o próprio Gilmar Mendes fez vista grossa pra isso. Agora, como o Moro, que é uma personalidade nacional, que tem os seus seguidores, que é muito respeitado no judiciário e na própria política, não, agora já ficou grave. Então vamos resgatar tudo o que foi dito e vamos tentar bater nesse povo para que esse povo se cale. A impressão que fica é essa, infelizmente. Então, deixar claro, a PGR desistiu do arquivamento, ou seja, vai para frente, o caso envolve 3 declarações de Cajuru contra Mendes desde 2019, usando termos como venda de sentença. Ao pedir o arquivamento no início do mês, a vice-procuradora-geral da República, Lindor Araújo, afirmou que Mendes não havia se manifestado sobre o interesse em processar o senador. E nós falamos isso aqui no Jornal Realidade. A PGR, no entanto, diz que após pedir o encerramento do caso, tomou conhecimento que houve manifestação de Gilmar Mendes enviada à presidência do STF no dia 19 de março. Para Lindor Araújo, Cajuru deve ser denunciado porque sua afirmação ofensiva desbordou
dos limites do exercício regular do direito à liberdade de expressão constitucionalmente assegurado.